Bom, começamos a nossa gravação da nossa 102ª reunião do CAEG, né? Agradeço a presença de todos aqui nesta tarde. A pauta hoje ela é basicamente um pouco só de proformas também, né? Que a gente já vem atuando nesses últimos conselhos, até mesmo na hora do envio da pauta, né? A gente primeiro tem que fazer a aprovação das atas com o conselho anterior, tá? Antes da gente ir antes da gente ir para os informes ou até mesmo agradecimentos, tá? Bom, vou então seguir a pauta no tópico 3, que é a aprovação da ata da 100ª reunião. Deixa eu só colocar ela para transmitir, só um minutinho. Compartilhando ela aí na tela. Foi. Então, na 100ª reunião, que ocorreu no dia 14 de abril, né, eles receberam essa semana, a gente fez a só apreciação da ata da 99ª reunião e a gente fez uma retificação, né, do regulamento dos trabalhos de conclusão de curso. A gente aprovou no regulamento geral de TCC a possibilidade dos trabalhos poder ser remoto, né? Então agora ele está em revisão aqui dentro da CGGRADE. Além disso, a gente também está fazendo as sugestões que foram colocadas nessa reunião em relação aos anexos e a forma também de entrega do TCC, né? Porque ele estava registrando nos seus documentos como se pudesse ser em formato de CD, né? E a gente está analisando alguns outros regulamentos de instituições para fazer essa modificação. Mas isso eu falo lá nos assuntos, quando a gente terminar a nossa reunião. E também a gente iniciou a nossa apresentação do parecer do regulamento de ensino de graduação, que foi apresentado pela parecerista e conselheira professora Fernanda Piccolo, certo? Se alguém não tiver... Está em vermelho, porque na realidade foi a Suzana só esqueceu de retirar esse vermelho, que foi uma inclusão, certo? Mas aí ela vai depois retirar, e aí eu coloco aqui em votação, caso alguém tenha alguma questão para poder acrescentar, caso não, em regime de votação aqui no chat pela aprovação, e aí eu peço o seguinte, tá? Vota para aprovação dessa ata os conselheiros do biênio 2020 e 2022, certo? Regime de votação no chat, 1 minuto para a gente poder dar prosseguimento, por favor. Quente. Vou parar a transmissão. Enquanto estou aprovando, só mandar um beijinho para você. Ô, Lília! Obrigado. Beijão, beijão. Foi no Maracanã, vou avisar você, tá? Tá. Eu encontrei com Simone e Lorena no Maracanã, rimo bastante. Foi ótimo. Bom, agora então, a ata aprovada, né? Estou, então, agora transmitindo a ata da 101ª reunião, que ela foi extraordinária, né? Pelo fato da gente não ter conseguido concluir a apresentação do parecer do regulamento de ensino de graduação na reunião ordinária, que tinha sido anterior, né? E ela foi dando continuidade ao parecer, e aí finalizamos nessa 101ª reunião o parecer do regulamento e foi aprovado, né, por ampla maioria, o novo regulamento de ensino de graduação.
Então, eu coloco mais uma vez essa segunda ata agora, tá, em regime de votação no chat. Por favor, os conselheiros do biênio 2020 e 2022, no chat, em 1 minuto. Oi, agradeço então a todos aí pela manifestação. A segunda ata aprovada. Certo? Então, seguindo agora a nossa reunião, né, eu passo para o primeiro ponto, que são os agradecimentos aos conselheiros, né, que foram do biênio 2020, 2022. Eu sei que a grande, ampla maioria vai permanecer no próximo biênio também, mas quero fazer umas ressalvas em relação ao quão foi importante a participação desse última composição do Conselho, né? Vivemos um período de adversidade completa, né, em que fomos surpreendidos pela pandemia do Covid-19, e esse Conselho que atuou, né, no último biênio, bravamente, junto com a Pró-Reitoria de Ensino, fez todo o regramento em relação às atividades pedagógicas, né, do ensino de graduação. Tivemos que fazer adaptações em em todo o formato em que atuávamos em relação aos cursos de graduação até então. Então, esse conselho presenciou esse conselho posto anteriormente presenciou e participou ativamente de uma mudança na questão pedagógica do ensino da graduação, né? Destaco aqui que foram desse conselho, né, conselheiros que participaram arduamente de leituras de documento, né, das consultas públicas que foram feitas, e daí a gente conseguir fazer um regulamento de APNPs, um primeiro regulamento, e colocar a escola de novo, né, a instituição de novo para funcionar. E isso foi muito importante, foi um marco na instituição, né, em que a gente não tinha vivenciado uma paralisação de um período tão grande, né, de março até praticamente outubro de 2020, em que tivemos aí fazendo as discussões do documento, e aí depois retornar em 2020, né, no ano letivo que a gente não tinha terminado, e fazer todas as adaptações. Então, esse conselho participou, foi exaustivo, não mediu esforços, né, para que a instituição não parasse de funcionar, tanto na parte do ensino, quanto na pesquisa, na extensão, nos seus programas. Então, meus agradecimentos a quem participou do conselho, desse último biênio, 2020-2022, né? Manifestar em nome da Pró-Reitoria de Ensino, né, que foi muito gratificante ter participado junto com esse conselho, né, em vários momentos ter presidido o conselho, em que as discussões foram de extrema relevância para que o ensino de graduação na instituição permanecesse e continuasse, e a gente conseguiu. Muito obrigado a todos os conselheiros do biênio anterior, certo? E, na realidade, é a grande maioria que vai permanecer. Na realidade, a gente tem novos, né, componentes que passam agora para o próximo biênio, né? A gente fez o edital, todo o regramento em relação à eleição do novo biênio, que inicia hoje. Então, todos, a primeira reunião, na realidade, que ele é iniciado, então todos receberam a portaria, né, da nova composição, certo?
quero dar boas-vindas aos novos componentes que aqui se juntam no Conselho Acadêmico de Ensino de Graduação, né? Dizer que todas as discussões que são colocadas aqui de extrema relevância para o ensino, não só de graduação, mas também considerando a tríade ensino, pesquisa e extensão. Então, várias ações, não só do ensino, mas da pesquisa e da extensão, também passam pelo conselho aqui do CAEG, e dizer que o ensino de graduação, né, por mais que hoje, né, depois de 4 anos, não exista a antiga Prograde, ele continua vivo e pulsando dentro da instituição, né? Abrimos, nos últimos 4 anos, mais 4 novos cursos de graduação, em vista aí a abertura de mais 6 novos cursos, que já foram aprovados os planos de implantação, né, nesse conselho, nas reuniões anteriores, e que em nenhum momento, pelo fato de não existir, né, uma pró-reitoria específica para a graduação, como é nas universidades, o ensino de graduação continua vivo e crescendo na instituição. Então, assim, agradecer os novos componentes, uma novidade, né, em que foi colocada na revisão do regulamento, no regimento do CAEG, da última composição, foi a inclusão dos núcleos estruturantes aqui presentes, né? Então, é muito importante essa discussão quando trazemos, né, a visão dos núcleos estruturantes, que é o NAP, o NEAB e o NUGEDES, para discutir o ensino junto com a gente, né? Essa inclusão dos núcleos ocorreu de uma forma muito tranquila e pacífica dentro do Conselho. Todos entendem a importância em que os núcleos estruturantes são para a formação dos nossos alunos. Então, essa é uma inclusão, a gente ampliou, né, nosso escopo de conselheiros, né, nossas representações, vamos dizer assim, e a gente fica muito grato pela colaboração dos colegas professores, né, dos servidores, que passam a integrar também o CAEG na condição de núcleos estruturantes, né? Além disso, né, na eleição, quando a gente colocou o posto no edital, não houve necessidade de fazer a eleição propriamente dita, já que foi chapa única inscrita para todas as representações docentes e também nas representações sistêmicas, né? Mas cabe salientar que ocorreram, tem assentos que ficaram vagos, e aí eu vou trazer a discussão para vocês em relação a essa questão. Bom, alguém tem alguma questão, alguma dúvida? Posso seguir? Se eu estou falando muito rápido, estou falando devagar, só para cargo de informação também de todos, retornamos aqui à presencialidade aqui na reitoria. Hoje estou aqui na sala da CGGrade, né? A Luana, que é a coordenadora de graduação, está presente aqui também na sala. A Suzana, que é a secretária do CAEG, também está aqui na sala. Então, retornamos aqui, todos os setores estão funcionando. A gente vem todos os dias, de segunda a sexta. A gente já recebeu professores e coordenadores aqui, né? Então podem ficar à vontade também, a qualquer momento, se quiser vir aqui também para fazer qualquer tipo de tratativa, de conversa, estamos aqui. Bom, em relação à composição, né, a eleição transcorreu tranquilamente, com uma candidatura única para cada representação posta no regimento do CAEG. Porém, a gente teve uma representação de curso que não se inscreveu, que foi a representação do curso de Gestão da Produção Industrial do campus Nilópolis. E aí, eu vou transmitir aqui a... Não, desculpa. Não estou conseguindo. Só um minuto. Melhor. Vou colocar aqui no chat o link. Só um minutinho, sem usar do password. Coloquei no chat o link do nosso regimento, que foi revisado nas últimas reuniões do biênio anterior. Pois não, Hudson?
Bom dia, professor Clenilson, vocês me Boa escutam bem? Boa tarde, pelo amor de Deus. Gente, eu tenho problemas. Eu quero que o dia já Bom, termine. eu ainda não almocei e falo bom dia. Então, Tudo boa tarde, certo. professor Clenilson. Eu cumprimento todos os colegas, os que permanecem, os que chegam e os que não permanecerão. Mas só para fazer a questão, nós temos cinco representações que não colocaram candidatura, dentre elas uma que me incomoda muito é não ter representação discente. Exato. Então, eu sei que você ainda vai tratar, mas é que na fala, você já falou das que não tiveram, mas falou uma que não apresentou, mas foi uma de curso, mas tem outras 4, né? Sim, Entre elas, eu ia concluir as outras eu representações queria sistêmicas, finalizar. as sistêmicas que não se colocaram. E que a gente precisa pensar em alguma estratégia de sensibilização dos nossos estudantes. É muito importante que eles estejam aqui. Obrigado. Não, exato. No nosso regimento, Hudson, que a gente fez, botei no chat para vocês, né? Aí a gente tem, em relação aos 2 casos que não tem representação, né? No artigo número 39, terceiro parágrafo, em caso de não preenchimento de alguns assentos para representação docente ao Conselho, a PROEM solicitará a indicação de conselheiros à direção-geral do campus em consonância com o respectivo colegiado de curso. Esta se aplica somente ao curso de gestão da produção industrial, que não teve inscrições para representantes, né? Sendo assim, né, eu abro o debate, né, para a gente poder discutir em relação a essa representação docente especificamente, que foi o único curso que não se inscreveu. Bom, vou passar a palavra aqui para quem levantou a mão. Primeiro foi a Fernanda, foi isso? Fernanda, você levantou a mão? Não, eu fiz a pergunta no chat. Por que não houve... Aí o Paulo imediatamente levantou. Beleza, então tá. Paulo, por favor. Opa, boa tarde a todos. Tá? Só para esclarecer, tá, Fernando? Grato pela pergunta. Eu já tinha explicado para o Clenilton. Na realidade, eu tinha colocado a disponibilidade, né, da vaga para o conselho para o colegiado. E tinha falado se alguém se interessava naquele período quando eu tinha recebido o e-mail. E aí tramitou um período, e quando eu conversei com o Elton, praticamente eu perdi o prazo da inscrição. Então, isso que aconteceu. Não teve outro professor que se candidatou no curso, e eu, quando olhei, eu tentei, aí eu entrei no link que estava no e-mail, só que já estava fechado as inscrições. Eu até expliquei para o Clenilton, falei, Clenilton, não teria problema nenhum eu ficaria, só foi esse... Se errar meu nome de novo, não vou deixar, tá? Oi? Se errar meu nome pela terceira vez, não vou deixar o curso continuar. Clenilson. Não, nem Clenilson, não vou nem arriscar, desculpa. Bom, então foi isso que aconteceu, tá, Fernanda? Foi uma falha nossa interna, que quando eu falei com o Elton, tinha colocado a possibilidade, se outro professor queria, só que acabou outro professor não se candidatando e eu perdi o prazo da inscrição. Tá? Mas estou disponível, achei a gestão, participei de tudo isso que foi falado, foi fantástico, todo esse trabalho. Foi uma experiência bastante interessante ano passado, e para mim não teria problema nenhum continuar no CAEG, tá? Mas tem que seguir o rito, então deixa ser feito o rito aí vocês decidem aí sobre a situação, tá ok? Obrigado, então. Obrigado, professor Paulo. Então, na realidade, a gente vai fazer o cumprimento em relação ao parágrafo 3º do artigo 39, que versa especificamente da representação docente, que foi o único assento que não foi ocupado, certo? Então, sendo assim, né, a questão não é nem em relação a uma votação, é em relação ao cumprimento que está previsto mesmo no próprio regimento. Então, em relação a esse assento que não foi ocupado, a PROEM irá consultar a Direção-Geral do Campus Nilópolis e solicitar
junto à direção, que se retire, então, da composição do colegiado do curso de GPI a composição para titular, o primeiro e segundo suplente para o assento. Correto? Todos, só perguntar se concorda, não concorda, ou se abstém em relação ao que está previsto no regulamento no chat, por favor. Tá bom? E aí a gente passa para os demais assentos e em relação ao que rege também o nosso regimento, né, para as representações sistêmicas. Então, como o professor Hudson falou, né, as representações sistêmicas não teve composição, só teve inscrição, né, de chapa nas representações do NEAB e no GEDS. E a representação que tinha do NAPNE, ela foi indeferida porque um dos componentes da chapa estava inscrito em outra chapa também, por curso. Então, na realidade, não houve o indeferimento da chapa que estava posta para o NAPNE, certo? Houve uma outra inscrição, na realidade, a pessoa se inscreveu no conselho errado, então também foi indeferido, então a gente ficou sem representação para o NAPNE, sem representação das COTPs, sem representação dos COIEs e sem representação estudantil. Então, o que diz o parágrafo 4º, só um minuto, Hudson, o parágrafo 4º do regimento em que a gente fez a revisão dele lá no mês de janeiro e fevereiro. Em caso de não preenchimento de algum assento para as representações da COTP, COIE, NAPNE, NEAB, no GEDS e representação estudantil, ao Conselho, a PROEM solicitará a indicação de conselheiros às direções gerais dos campi em consonância com a respectiva representações. Professor Hudson. Cadê? Tem que baixar a mão, gente. Boa tarde de novo, agora certo. Eu acho que também pode ser bastante simples, exceto no caso dos estudantes, porque no caso tanto do NAPNE quanto da COTP, existe um fórum institucionalizado em que as COTPs vão poder dialogar para fazer a representação de uma forma mais simples. Mas os estudantes não têm um fórum de organização. Então, eu não sei se seria didático a gente promover uma eleição simplificada para representação estudantil, visto que não tem um espaço, um locus para que os estudantes se articulem para construir uma chapa, que eu entendo que para todos os demais esse espaço existe. É só essa... É uma inquietação, não sei nem se é uma ideia. Obrigado. Não, sim, eu concordo em relação à questão da representatividade, pelo fato de a gente ter essa representatividade sistêmica. Quando a gente fala das composições dos assentos em que a gente consegue ter um alcance maior aos servidores, ela se faz de forma mais rápida. Em relação aos alunos, a gente vai ter que criar uma estratégia assim, para poder chegar a esses alunos, para poder fazer com que, primeiro, haja a motivação em participar do conselho, e isso não estou falando só do CAEG, isso aconteceu também no CAET, também no CAEX, tá? E também no CAPOG. Então, assim, a gente tem que mostrar a importância da presença do corpo estudantil nas representações dos conselhos acadêmicos, e que a gente promova e explique, e até mesmo ser bem didáticos aos nossos estudantes, o porquê da participação deles e qual a importância. Fernanda. Então, você tinha falado antes que também ia perguntar, né, para os DGs, né, essas indicações. E aí até o Hudson falou que tem um fórum, tem um fórum da COTP, o fórum do NAPNE, o fórum da COEE. E aí, porque a minha dúvida é o seguinte, se perguntar para as DGs, aí os DGs, cada um indica um. Então, vai ter lá 10, 15 candidatos de cada um. Como vai fazer daí, entende? Vai fazer uma
uma eleição entre esses sindicatos, né? A mesma coisa dos estudantes, vai fazer uma eleição entre esses, vai deixar que eles uma autogestão, no caso, principalmente NAPNE, COEE e COTP. Então, como é que vai funcionar isso, pedindo a cada DG, né, a indicação de pessoas para compor essa representação sistêmica? E no caso da representação estudantil, a mesma coisa, se for os campi que vão fazer esse movimento com os estudantes, né, porque eles estão muito realmente desmotivados, né? Até um ponto, de repente, para a gente colocar, não sei se nessa reunião, numa próxima, a questão desse retorno presencial e a forma como os alunos estão, né? Desmotivados. Então, talvez a não participação tenha a ver com isso, né? Então, é mais uma pergunta da forma como isso vai funcionar. Certo, Fernanda. Em relação às representações compostas por servidores, né, na consulta em que a PROEM vai fazer para que eles consultem por exemplo, na representação do NAPNE, que consulte a DIDA-A, e aí leve essa discussão para dentro da DIDA-A para tirar a composição do NAPNE. Em relação aos COIEs, indicar os diretores gerais que consulte a DRAPS, que é a Diretoria de Arranjo Socioprodutivo, se não me engano, vinculada à Pró-Reitoria de Extensão, que lida diretamente com os COIEs. Em relação às COTPs, né, existe um fórum que hoje ele não está tão articulado quanto o fórum, por exemplo, de assistentes sociais, ou quanto o FEJA, né? Então, até uma das continuidades até de ações dentro da Pró-Reitoria de Ensino, dá prosseguimento, vamos dizer assim, pulsar e motivar o fórum de COTPs. Porém, as COTPs elas estão lotadas nos campi, né? E aí, com isso, também consultar. O que vai ser feito nessa consulta em relação às representações para os representantes que são servidores? Que se faça os 9 campos em que tem graduação, para que a gente possa fazer uma consulta, eles indiquem entre eles, para que eles possam chegar a uma conclusão de quais são as representações que vão se compor. Então, hoje a gente tem 9 unidades que têm COTPs, certo? E aí eles chegarem num consenso e fazer a indicação dos 3 servidores, que vai ser titular e os 2 suplentes. Para representações estudantis, a gente tem os diretórios acadêmicos dos cursos. Tem os diretórios acadêmicos dos cursos. Eu digo o seguinte, no regimento nosso, não fala de eleição suplementar, né? Fazer uma eleição suplementar significa a gente ter que fazer um calendário, fazer um edital, e essa composição, ela que vai entrar, na realidade é um mandato tampão, na realidade vai seguir junto com esse conselho posto 2020 e 2024. Qual é a alternativa que a gente vislumbra em relação à representação estudantil, né? A gente vai mandar entrar em contato com os DGs e com os coordenadores dos cursos, certo? E se ocorrer mais de uma composição de representação, que é uma única representação sistêmica, para que eles, estudantes, decidam entre eles, certo? A gente entra em contato com todos os 9 campos, se tiver lá 3 opções, né, de composição, eles decidam entre eles. A Pró-Reitoria não vai interferir na escolha. O conselho não vai interferir na escolha, o DG não. Os alunos, eles vão tirar as suas representações, certo? E vai fazer a indicação entre eles, certo? Do titular e suplente. E para isso, além de contar com a ajuda de vocês, que muitos de vocês são coordenadores, certo? Contar com os coordenadores dos cursos para poder chegar a esta indicação. Eu tenho a agenda de reuniões aqui, provavelmente, na próxima reunião,
a gente já a gente não vai conseguir atingir, né, a plenitude para a composição, principalmente para a representação estudantil, né? Mas a gente consegue fácil em relação às representações dos servidores, certo? Então, a alternativa é fazer a sensibilização junto aos diretores e coordenadores para que converse com seus alunos, e aí, pela quantidade, com o retorno dos diretores, pela quantidade de composições que possam acontecer, certo? Esses alunos escolherem entre eles as representações, certo? Porque a eleição, de fato, a gente não pode fazer. A gente não tem eleição tampão, a gente não tem eleição suplementar. O que a gente tem lá são indicações. Essa é a questão. Alguma dúvida, Fernando? Perfeito? Então, em relação à representação estudantil, vai ser feito por um outro caminho de sensibilização junto aos alunos e coordenadores. Certo? Perfeito? Então, vamos lá. Seguindo a nossa pauta da nossa reunião, que é bem rápida, bem simples, tá? Eu vou apresentar aqui para vocês a agenda de reuniões para este ano de 2022, tá? Então, a gente está fazendo a nossa primeira reunião desse novo biênio agora. Gente, dia 25 de maio, hoje. A segunda reunião, dia 13/6. Oi? Desculpa, eu anotei errado. Espera aí. Desculpa. Porque... Desculpa. Hoje, dia 20 de maio. E aí, a gente colocou reuniões até o final do ano. Tem a de dezembro a gente colocou, Suzana? A de dezembro? Deixa eu só confirmar aqui com a Suzana. Só um minuto. Só um minuto. Então, seria isso mesmo. 20 de maio é hoje, 13 de junho, 14 de julho, 9 de agosto, que é antes das férias docentes, 16 de setembro, 17 de outubro, quando? 17/11, e aí eu vou incluir agora a de dezembro, que ficou faltando aqui. Por que quarta é um dia que não tem? Já te explico. Qual é o dia mesmo? Terça-feira. Então, Fernanda, por que não tem? Porque algumas vezes eu presido o CAEG, o CAET, e o CAET acontece às quartas-feiras, regimentalmente. Então, a gente evita colocar as quartas para não coincidir conflito de reuniões de conselho no mesmo dia. Tá certo? Então, a gente pode já colocar essas datas, mas aí tem uma questão. No regimento do CAEG, ele fala que as reuniões acontecem bimestralmente. A gente optou em colocar, no mínimo, marcar uma reunião ordinária por mês, para que a gente tenha fluidez nas pautas que possam vir a ter. Porém, podem acontecer reuniões, como já aconteceu no BN passado, em que a gente não tinha pauta suficiente, e aí, se a convocação não ocorrer 14 dias antes dessa data posta, a reunião não vai acontecer. Ok? Então é o seguinte, essas datas são as datas das reuniões ordinárias. Tá? Então, o que acontece? Se 14 dias de antecedência da reunião, até 13, não ocorrer a convocação, a reunião marcada ordinariamente não vai ocorrer, certo? Porém, depende também do fluxo de matérias que a gente vai apreciar, tá? Em relação às pautas, vou parar a apresentação aqui, em relação às pautas que a gente vai ter no decorrer desse ano, certo?
Clinilson, eu falo muito no sentido de bloquear a agenda, porque, né, a gente pode fazer sem nenhum problema, eu posso fazer eu individualmente na minha agenda, mas fica mais organizado a gente conseguir bloquear a agenda de uma vez para o planejamento do conselho, né? Sim, 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 sim. A gente pode fazer, a gente já deixa já bloqueado, tá? Uhum. Mas aí Mas sabe que vai ter a convocação, só tá o bloqueio na agenda. Isso, Tá. porque assim, pode ter gente, tem gente nova no conselho, então o que acontece? Se até 13, 14 dias antes daquela reunião que estava programada não ocorrer a convocação, significa que aquela reunião não vai acontecer, certo? Então a gente faz o bloqueio da agenda assim para esses dias, deixa eu tirar aqui de novo. Ui, e aí a gente deixa já pré-marcadas essas datas até dezembro. E aí, em dezembro, a gente volta a marcar as reuniões para o ano seguinte. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Caso não, vou dar prosseguimento. Na realidade, como eu disse, a reunião era bem curta, era mais protocolar mesmo em relação a essa mudança na gestão, na composição, desculpa, do conselho acadêmico, mas, porém, eu tenho alguns assuntos gerais a tratar que eu acho que é de importância e relevância também para que as pessoas que estão compondo agora esse novo conselho passam a entender, passam a fazer a participação, sim, das matérias. Primeiro é que a gente vai voltar, primeiro as reuniões elas vão ser todas virtuais, certo? A gente consegue atingir o quórum, a gente consegue fazer as reuniões até mais tranquilas, né, todas virtuais, porque no nosso regimento tá previsto que as reuniões poderiam ser presenciais ou virtuais, certo? Então, a gente vai manter as nossas reuniões de forma virtual, a gente consegue atingir um quórum, tem um alcance maior, então todas as reuniões vão ser virtuais. Segundo, também a gente vai fazer valer o regimento agora nessa nova composição, em relação às faltas não justificadas, certo? 3 faltas, são 2 ou 3 faltas? 3 faltas consecutivas não justificadas, aquela representação está desligada do conselho, certo? Então, por favor, vocês, aqui os representantes que são titulares, tem 2 suplentes. Eu sei que pode uma comunhão, uma conjunção astral em que os 3 representantes, né, o titular e os suplentes, não poderem estar, mas justifiquem. Isso é importante para que a gente tenha um controle também de como as matérias estão chegando às comunidades, certo? E a gente tem esse feedback de vocês. Então, 3 reuniões consecutivas não justificadas, aquela representação vai estar desligada do conselho, tá? Então, isso em relação ao controle que a gente faz aqui. Bom, em relação ao que a gente aprovou na última reunião, né, que foi o Regulamento Geral de Graduação, ele agora está sendo apreciado pela DIP, tá? Que é a Diretoria de Indicadores, porque a gente trabalha no ensino de graduação, a gente tem o censo da educação superior, então muito importante que a gente escute o pesquisador institucional sobre algumas questões que possam impactar diretamente no ensino de graduação. Então, ele está sendo revisto lá na DIP, depois ele vai seguir para a revisão geral, e aí a revisão geral com a revisora para a gente poder colocar ele depois em apreciação no Conselho Superior. Só um minuto. Ó, só um minuto. A justificativa para as faltas... Obrigada, Nilson. Obrigado. A justificativa para as faltas, por favor, no e-mail do CAEG, caeg@ifrj.edu.br. Então, caso faltem, por favor, justificativa no e-mail. Em relação ao regulamento que eu estava falando, logo depois ele vai para a revisão geral, e aí ele entra, então, na matéria, na ordem de pauta do Conselho Superior. Então, em breve, a gente vai ter o nosso novo regulamento de ensino de graduação. A substituição pelo suplente deve ser comunicada previamente? Não, Eduardo, não. Porque a gente já entende que se o titular não está aqui, o suplente tem que primeiro suplente é o segundo. Vocês têm que se comunicar entre vocês para ver quem é que vai poder fazer a participação, porque aí pela lista que a gente tem aqui, que o MIT já gera, a gente consegue fazer a marcação da representação
do assento, tá certo? Então, não precisa dizer que o segundo suplente ou o primeiro suplente vai participar, tá? Bom, segundo informe, segundo assunto geral, em relação ao regulamento de TCC, né? Então, ele também está sendo revisado, né? No início eu estava até falando, ele está sendo revisado, ele também vai poder, no regulamento geral, né, o TCC pode ser feito, a apresentação dele vai poder ser virtual, né? Na penúltima reunião, a gente entrou numa discussão em relação a como que pode ser feita a assinatura das atas, né? Hoje a gente tem o SoulGov, que a gente consegue fazer a assinatura virtual lá no SoulGov, ou senão a gente pode fazer via e-mail. Então, assim, a gente consegue fazer todos os justificativos para assinar determinada ata e fazer com que o aluno consiga fazer a sua defesa se ele não estiver no Rio de Janeiro, se ele não puder, etc. e tal, porque já aconteceu no passado de alunos, por exemplo, que estavam em período de internacionalização, né, em outros países e terem que vir para poder fazer a defesa do TCC, porque não previa a defesa remota. Então, além disso, os anexos estão sendo também alterados para poder ficar com menos anexos possíveis, e a forma também de entrega do documento final também está sendo revisado, junto com a CGGRADE e junto com a Coordenação Geral de Bibliotecas. Fernanda? Então, junto a isso, né, só 2 pontos aí. Um deles, essa forma da entrega, né, que a gente já tinha falado, de repente, pelo Drive. Uma coisa que eles têm tido muita dificuldade também é de preenchimento daquelas capas, porque aquele manual... Primeiro que aquele manual ali, eu tenho várias discordâncias dos formatos dele, né, não da capa, mas por exemplo, do que seria um projeto, por exemplo, né? É bem esdrúxulo aquilo, mas assim, ele traz uma capa que é o formato que tem que ter. No entanto, os alunos não têm um template que possibilite preencher. Então, eles ficam lá quebrando cabeça, não conseguem, mandam um vídeo para a gente dizendo: eu não estou conseguindo preencher, eu não estou conseguindo, a gente também não tem esse template. Então, assim, eu acho que tem que ter uma coisa facilitada de não estar dentro daquele regulamento, esses templates, eles devem estar... Tanta gente da tecnologia aqui que deve conseguir fazer uns modelos de que tu vai lá e preencha, né? De uma forma acessível isso. Então, eu acho que essas capas, né, que mesmo sendo virtual, vai ter a capa, aquela capinha verde lá. Ela tem que ser passível das pessoas preencherem e colocarem adequadamente no seu trabalho. Assim como depois tem que preencher também aquela folha de rosto, né, que tem as assinaturas da gente, que a gente tem que colocar lá, que vai na capa. Tudo isso tem que ser feito. Então, eu acho que a gente tem que achar uma estratégia também das pessoas conseguirem preencher essas questões. Outro ponto, né, que eu não sei se o Clenilson está ouvindo também, mas outro ponto para todos foi que a questão que a gente falou lá no regulamento, né, que eu não vi o Clenilson falar aqui agora, da questão da avaliação, né? Já entraram novamente em contato com o Felipe para saber daquela alteração que já estava no regulamento anteriormente, né, de graduação, e que a gente só reforçou a necessidade dela ser efetivada, da mudança da nota para os conceitos, aqui não é conceito também, né, pelo aprovado com restrição e o reprovado, né, para a gente poder, aqueles cursos que desejarem, e tem cursos que desejam, não precisar mais atribuir uma nota ao estudante. Então, isso aí tinha ficado de ver essa parte, né? Não vi se você citou agora. Então, são esses 2 pontos que eu queria reforçar aqui. Do TCC, não é isso, Fernanda? Isso, aquela nota já está no regulamento, já tem isso, né? De que não precisa ser nota. Só que a gente está tendo esse confronto, né? Tu marca lá e tem um documento, por exemplo, que ele tem as 2 coisas. Tu põe se ele foi aprovado ou reprovado e tu tem que pôr a nota para ele ser lançado dentro da disciplina, porque isso gera, inclusive, uma mudança, que pode gerar uma mudança nos PPCs. Por exemplo, o curso que vai continuar com a disciplina. Como essa disciplina vai lançar
essa aprovado, reprovado ou aprovado com restrição. Os cursos podem, com isso, inclusive, abandonar a ideia de uma disciplina de acompanhamento do TCC e transformar que o orientador é o responsável e seja lançado apenas no histórico do sujeito a questão do aprovado e reprovado, né? Porque, assim, disciplinas para pensar o TCC, elas devem existir, mas não necessariamente uma disciplina chamada TCC, que é ela que pede a nota, né? Tu pode ter metodologia, tu pode ter disciplina de projeto, quer dizer, uma série de outras disciplinas, e aí esse TCC ser bem associado ao orientador, né? Então, foi isso que a gente já tinha falado para falar com o Felipe, né? Que ele disse que tem que fazer, mas até hoje, já faz 4 anos que isso foi aprovado lá, não conseguiu se implementar, né? E a outra era que eu estava falando lá é dos templates, que eles sejam mais acessíveis e de fácil preenchimento pelos alunos, que não estejam dentro daquele regulamento que tem várias coisas esquisitas, que eles estejam lá separados. Template disso, template, o cara baixa, preenche e tal. São esses pontos. Fernanda, dos templates, eu acho que em BR Office, eu estava falando aqui com a Luana, a gente vai colocar eles no formato que a gente possa formatar. É doc. Não é? Mas doc do Windows. E aí a gente vai poder colocar eles e aí fica fácil de trabalhar esses documentos, né? Porque ele estava em PDF. Em relação à disciplina específica de TCC, né? Não só TCC, todos os cursos vão ter que fazer suas revisões, e aí, em relação ao sistema acadêmico em si, o que acontece é que a gente tem que fazer adaptações, né, no módulo de graduação para ver a funcionalidade específica em disciplinas que a gente pode lançar aprovado, não reprovado ou aprovado com restrição. Então, isso já está em consulta. O Felipe está fazendo a consulta DGTIC para ver se para saber até qual é a extensão que a gente pode fazer essa modificação, certo? Porém, quando você fala da revisão no geral, né, da disciplina TCC, não é só o TCC que a gente vai ter que fazer essa revisão. Então, a gente tem um regulamento geral do TCC, né? Os cursos podem fazer seus TCCs. Diga, Whitson? Perdão, meu microfone está aberto, eu estou escrevendo aqui. Os cursos eles podem ter seus regulamentos separados, tanto de TCC, quanto de atividades complementares, quanto de estágio. Não tendo eles podem utilizar os regulamentos gerais, mas cada curso pode administrar. Principalmente eu vejo muito de atividades complementares, né? Porque às vezes o que é aceito em um não é aceito em outro. Então pode utilizar o regulamento geral ou o curso construir seu próprio regulamento, tanto de TCC, quanto de atividades complementares, quanto de estágios supervisionados. Então, assim, a gente está indo em consulta com a DGTIC, a gente está no momento de mudança dentro da DGTIC para a gente saber qual é a extensão para fazer a mudança, porque toda mudança no sistema que já está implementado, ela é paga, tá? Para criar essa variante nova, tá? Que não só nota, mas também fazer o lançamento de situação em relação à nota, certo? Bom, em relação a outro assunto geral, a gente está avançando Só um pouquinho, Clenilson. Só uma dúvida disso aí, né? Tem um prazo para o retorno do Felipe sobre essas mudanças possíveis dessa extensão, né? Porque já está lá desde 2018 para que isso fosse. Então, assim, agora tem um prazo? Não tem prazo, porque a gente está com uns módulos, porque a DGTIC é quem faz a operacionalização e a customização do CIGA, certo? Aí eles estão com outros módulos fazendo implementações, então acho que tem um módulo de extensão, tem um módulo de pesquisa que está indo em testes e tal coisa, não tem data de retorno sobre isso, tá? Mas, pessoalmente, eu junto com o Felipe, a gente está em cima dessas argumentações e contra-argumentações que a Direção de Gestão de Tecnologia da Informação vão trazer para a gente em relação à customização de um sistema que já está operando, né? E qual é a implicação legal em relação à alteração.
quanto que vai ter que pagar, o que tem que pagar, como que vai abrir a caixa de codificação para poder fazer essa alteração, tá? Mas eu dou retorno em reuniões, sim, nossas, tá bom? Com informes também no final da reunião. Ok, Fernanda? Bom, seguindo com outra informação relevante em relação ao documento da curricularização da extensão, que está sendo elaborado pela Pró-Reitoria de Extensão. Então, em breve, vai para consulta pública, certo? Peço que todos participem, né, com suas contribuições, críticas e apontamentos em relação ao documento, porque com base também neste documento, na realidade, ele é fruto de um documento maior, que é da curricularização da extensão produzida pelo CONIF, né, o CONIF, que é a Confederação Nacional dos Institutos Federais, que já tem um documento falando sobre a curricularização da extensão, que a gente tem que implementar em todos os cursos de graduação, certo? E que 10% da carga horária tem que ser curricularizável, digamos assim, né? Então, a gente está na elaboração, a PROEX está finalizando as contribuições internas do grupo que estava trabalhando, né? Em breve vai para a consulta pública, depois da consulta pública vai ser feita uma compilação, volta-se para a discussão, e aí este documento da curricularização, ele vai passar no CAEX, que é o Conselho de Extensão, e também passa aqui no CAEG, antes de seguir para o Conselho Superior, certo? Então, peço a todos também que se atentem quando tiverem as chamadas públicas para consulta pública e colocar lá suas contribuições, críticas e apontamentos. Né? Com base na curricularização, a gente vai fazer a revisão de todos os cursos de graduação, né, hoje, para poder fazer esse atendimento ao PNE, que fala de 10% da carga horária total do curso. Né? Além disso, se atentar em DCNs, caso venha uma nova sair ou não. É o caso, por exemplo, das licenciaturas. Né? A gente tem a Portaria 2 de 2019, que fala sobre que substitui a 2 de 2015, que a gente tinha feito as revisões de todos os cursos de licenciatura em relação à formação docente, formação base docente. Né? No e-mail até que eu respondi para a Luciene, né, foi a Luciene, isso, que existe um grupo de trabalho dentro do FDE, que é o Fórum de Pró-Reitores de Ensino, né, contestando a 2 de 2019, da forma como ela foi colocada em relação à formação docente. Um trabalho vai estar sendo elaborado e as instituições não estão avançando, né, isso são as instituições da rede, em relação à reforma preconizada pela 2 de 2019, certo? Vão ter que ser feitas adaptações nos cursos de licenciatura? Vão, certo? Mas estamos estamos aguardando um posicionamento em relação do CONIF, junto com todas as instituições da rede, para as adequações, para o prosseguimento de possíveis adaptações, considerando a Portaria 2 de 2019, para os cursos de licenciatura, certo? Ok? Continuando na parte das licenciaturas, a gente saíram os editais do PIBID e do Residência Pedagógica, são programas de ensino de graduação voltados especificamente para licenciaturas, então, num contexto geral, o PIBID para alunos, né, formação de professores que estejam nos anos iniciais dos cursos de formação de professores, até o segundo ano, e o Residência Pedagógica do meio do curso ao final do curso. Né? Então, hoje, as representações institucionais dos dois programas, do PIBID, a professora Vanessa Nogueira, do campus Nilópolis, e do Residência Pedagógica, professora Gabriela Salomão, do campus Duque de Caxias, que também agora é nossa conselheira aqui no CAEG. Então, os dois editais foram lançados, as solicitações com pedido de abertura no sistema SICAPS já foram concedidas, e em breve, seguindo o calendário, fazer o preenchimento para concorrer aos projetos, os dois projetos PIBID de residência, para que continuemos nos dois programas e tenhamos maior oferta, né? Não vou dizer que oferta, né? Captar maior número de bolsas possíveis para os nossos alunos que estão se formando, estão cursando os cursos de licenciatura. Em relação
aos editais, né? A gente tem os editais de graduação que são vários, são variados, né? Aos editais internos, né? Que é manutenção de vínculo e transferência interna de curso, eles vão até o dia 31 de maio, né? As inscrições via link. Então, as inscrições antes eram feitas nas secretarias, a gente vai manter as inscrições deles via formulário. A Suzana tem o número de inscritos até esse momento. 38 inscritos em mudança interna de curso e 5 inscrições de manutenção de vínculo. Então, geralmente, como a gente está no dia 20, ainda tem tempo de fazer essas inscrições. E, no caso, quando tem a composição da banca e a banca não recebe nenhum processo, é porque não houve nenhum inscrito para aquele curso especificamente. E agradeço também a todos os professores que participam das bancas desses editais. Os editais externos, né, para o público externo, também já foram lançados, o de transferência externa e portadores de diploma. Na realidade, ele ainda está com o nome de reingresso, mas o próximo edital ele vai estar como portador de diploma, como preconiza o novo regulamento aprovado. Então, esses são a cargo da CPS da CPS, e também os professores recebem seus processos via da CPS. A partir de segunda-feira, vamos começar a fazer a adesão ao SISU para o segundo semestre de 2022, quando abre a plataforma. Fiz a consulta aos diretores de ensino das unidades e, para o segundo semestre, alguns cursos optaram em colocar 50% das vagas via SISU e outros 50% das vagas por editais próprios, como a gente já vem fazendo já há 2 anos, né? Então, nos cursos dos campi Volta Redonda, Pinheiral e Paulo de Fronten, 50% das vagas vão estar dentro do SISU, e o SISU é especificamente para quem fez o último Enem, no caso o Enem 2021, e as outras 50% das vagas por edital próprio, né, por inscrição dentro de um link próprio gerado também pela DGTIC, porém, nesse caso, o estudante, né, o concorrente, podendo utilizar uma das 5 últimas edições do Enem, né? Então, na realidade, esse é um edital de alcance bem local, né, de um alcance nacional. Também isso não é tão relevante para a questão nacional, mas que a gente consegue fazer a sensibilização da comunidade externa, desses campi que estão colocando esses editais de alcance próprio, e também poder fazer com que os nossos alunos que fizeram Enems de edições anteriores, né, e tiveram uma nota considerável, poder ter acesso ao ensino superior utilizando os últimos Enems, não só especificamente como o SISU preconiza, que é o Enem 2021. Né? Bom, e para finalizar, tá, na segunda-feira, iremos receber a visita dos avaliadores do INEP para o reconhecimento do curso de licenciatura em computação do campus Pinheiral. Então, a agenda está marcada a partir de segunda-feira, segunda, terça e quarta. Vamos fazer o acompanhamento. A Pró-Reitoria de Ensino, a CGRAD, faz o acompanhamento sistêmico, né? Quero fazer aqui, em nome, o agradecimento em nome da Pró-Reitoria, né, estendo o agradecimento a todo o corpo docente do curso de licenciatura em computação de Pinheiral, em nome do professor Marcelo Leite, coordenador do curso que aqui está presente, né? E a gente, como eu falo aqui com o pessoal, com a Luana, com a Lívia, com a Suzana, a gente entra já com 5, né? E aí a gente agora vai só vendo o quanto a gente vai, no final das contas, ter, né? A nota máxima a gente quer atingir, é isso, né? E a gente espera que a gente vai atingir, e a gente com certeza vai atingir, se não o mais próximo possível. A gente sabe que tem algumas questões estruturais, em relação à parte pedagógica, todo o gerenciamento, a gente tem ciência de como é conduzido, e é conduzido perfeitamente, mas algumas questões estruturais podem ter algum impacto na avaliação final dos avaliadores, mas com certeza a gente vai ter uma nota muito boa nessa primeira avaliação.
né? Os outros cursos que estão com protocolos abertos, né, Fernanda se perguntou, ainda os processos não deram andamento nas séries, tá? Eles estão com um representamento muito grande de processos, então a renovação do reconhecimento já foi aberta, tanto para a produção cultural quanto para processos químicos, e aí não deu continuidade pelo esse represamento, mas o EMEC é uma caixinha de surpresa, e aí o Gilberto e o Abel ficam sempre atentos lá a qualquer movimentação de processo que ocorra lá, e eles sempre nos avisam para poder dar os encaminhamentos aí. E aí, então, na segunda-feira, a gente está com a avaliação, né, dos professores que vão, que fazem parte aí do corpo avaliativo do INEP nessa visita. Quero agradecer ao geral, né, a todo o corpo diretivo, aos professores, né, e para dar prosseguimento à formação dos nossos alunos, e agora com o reconhecimento do curso pela CESU. Bom, de assuntos gerais, eu acho que eu falei bastante, tinha mais para realmente falar, isso para deixar todos a cargo também, os novos que estão chegando aqui, de conhecimento das atividades que a gente vai desenvolver durante esse período desse novo biênio, certo? Muita matéria vai ter que ser apreciada por esse conselho, algumas que eu vou falar, depois eu vou passar a palavra para o Hudson e eu vou falar aqui, certo? Então, a gente trabalha sempre com análise de matérias com utilização de pareceres, e eu peço aos novos que estão compondo aqui agora que leiam o regimento do CAEG, leiam, por favor, a metodologia de trabalho do CAEG, para se inteirar sobre quais são os tipos de matérias que são apreciadas apenas por ata ou por pareceres, certo? Para a gente ter uma fluidez dentro dos nossos trabalhos. Hudson. Quem não me conhecia vai conhecer hoje, né? Que eu falo muito. Acho que só a Fernanda ganha de mim aqui nessa reunião. Todo mundo conhece você, Hudson. Você já foi pró-reitor? Mas, gente, é só uma dúvida que eu queria tirar, que algum tempo atrás a gente tem uma discussão que está acumulada lá no CST de Gestão Ambiental sobre a alteração dos pesos de notas para o SISU. Que aí eu encaminho para a coordenação para ver se a gente consegue finalizar essa discussão lá. Quando a gente vai fazer o preenchimento do SISU, a gente sempre consulta os diretores de ensino das unidades, Hudson, para que consultem os coordenadores. Tá, mas se a gente, enquanto curso tiver, a gente pode, alteração do último, a gente já pode, então, encaminhar? Pode, Tá. né, Luana? O Hudson Alteração dos da alteração dos pesos, das áreas do SISU. Pode, por favor. Tá, pode eu vou avisar a coordenação, a gente resgata a discussão e tenta encaminhar. A gente sempre pede, a gente sempre conversa com os diretores de ensino, mas às vezes pode não ter a comunicação total, e aí a gente acaba utilizando os pesos que já tem. Mas não, nesse caso, a gente já tem uma discussão acumulada mesmo, e que a gente estava esperando a próxima oportunidade. Então, a gente já se adianta a esse pedido que vocês vão mandar para a gente e já deixa tudo pronto. Muito obrigado. Perfeito, mas se você já tiver as notas, tá, pode mandar direto para a CGEGRADE, porque a gente já corta lá a gestão ambiental, que já mudou a nota lá, e a gente já dá prosseguimento. Porque o preenchimento abre no dia 23 e finaliza na sexta-feira, no dia 27. É um período muito curto a janela para a gente poder fazer essas alterações. Então, se você já tem essa discussão, já pode mandar os pesos. Eu vou verificar se a gente fechou ou não. Eu vou ter que dar uma olhada nos documentos. Tá bom? Muito obrigado, Clenilson. Valeu, pode mandar. Bom, e para finalizar, como eu disse, para os novos que estão chegando agora, a gente tem matérias bem importantes que passam aqui, né? Que a gente vai precisar muito do esforço de vocês. Agradeço enormemente a todos os professores, porque assim, todos os conselheiros aqui, eles são convocados a fazer leitura de documentos, exaração de parecer para subsidiar as ações da pró-reitoria também. Então, o conselho é participativo, é muito vivo, todos acabam envolvidos em todas as matérias e fazendo parte mesmo da construção e da regulação e avaliação do ensino de graduação no Instituto Federal do Rio de Janeiro, certo? No mais, eu agradeço a presença de
todos. Eu acho que foi uma das reuniões mais rápidas que a gente já fez, né? As nossas reuniões são bem, não vou dizer que são bem rápidas, mas é bem prático. Quem que fez uma pergunta? Deixa eu ver. Pois não, Paulo, pode falar. Cleilson, só uma dúvida, só para testar a compreensão. Então, vai haver uma comunicação na coordenação de GPI, e aí a coordenação vai fazer a indicação, é isso? Era isso que vai ficar? Vou fazer a comunicação para a DG vai consultar, né, a direção de graduação e a coordenação para indicação da composição para a GPI. Tá? Em relação aos pesos, isso. Certo, Paulo? Perfeito, obrigado, Cleilson. Bom, Eduardo, em relação a esses pesos que você está falando, exatamente isso, tá? Porque cada uma lá das áreas de avaliação do Enem, você pode colocar pesos diferentes para o curso que está sendo colocado no SISU, certo? Então, eles varia de 1 a 3, então, dependendo da área do curso, outras têm peso maior, menor e por aí vai. Então, isso daí é em comum acordo dentro da coordenação para a verificação se os pesos de cada uma das áreas são compatíveis mesmo à seleção dentro do SISU, certo? Bom, pessoal, é isso. Oi, Eduardo. Bom, pessoal, é isso. Agradeço a todos aqui a participação, né? Nos vemos, então, na próxima reunião, que está marcada, tendo pauta, certo? No dia 13 de junho. Não, a gente não se vê porque eu vou estar de férias. Então, Suzana pode parar a gravação, que essa informação não precisava, né?